Fala, fala, fala. Você que está aí do outro lado, se é que você está aí. Ai, 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 ai. Esse é o segundo episódio do podcast Evolucionismos. Evolucionismo? Como é que eu mesmo erro? Como é que eu mesmo erro o nome do meu programa, bicho? Do meu programa. É isso aí, cara. Eu acabei de decidir que esse programa Ele vai acontecer de 15 em 15 dias aos domingos. Eu tô gravando exatamente hoje, no domingo. Na verdade é segunda, né? Eu tô gravando isso aqui a exatamente 1h39 da manhã do dia 25. Dia 24 para 25 de março de 2024. Mais uma vez eu digo, cara. Eu acho que praticamente ninguém vai ouvir isso, bicho. Ai, ai. Outra coisa, eu vou sempre começar sem nenhuma pauta. E já vou abrir mais um pensamento aqui. Cara, eu vou abrir um pensamento do pensamento. Primeiro. Peraí. Me perdi. Não. Me achei. Quando você começa o programa sem uma pauta, eu acredito que você tem mais, como eu posso dizer, você tem mais genuíno. Qual a palavra, cara? Você tem mais autenticidade. Essa é a palavra. E, levando esse pensamento adiante, eu já coloco aqui o meu ponto de vista, que com certeza é o ponto de vista de uma galera que acompanha a galera lá do Saco Cheio TV, que o programa Saco Cheio, podcast Saco Cheio, ficou ruim justamente quando o Petri começou a fazer pauta. E é isso aí, cara. Inclusive, eu deixei de ser assinante nesse mês por 2 motivos. E eu vou me alongar um pouco nesses 2 motivos. Um pouco mais um segundo motivo. O primeiro motivo é simplesmente, não vou fazer mistério, é simplesmente o fato de que, sei lá, eu não tô curtindo muito não, cara. A programação. A programação. Eu não tô curtindo muito os programas não, cara. Eu acho que assim como eu no primeiro episódio eu falei dos arcos de vida e que eu deixei de acompanhar o programa um pouco, depois voltei e agora eu tô também deixando de acompanhar um pouco. Inclusive do dia que eu gravei, que eu postei aquele primeiro episódio, que tem umas 2 semanas e pouco, aconteceu muita coisa, cara. E é isso aí, cara. Esse programa aqui, ele, assim, eu acredito que pode servir alguma coisa pra sua vida, mas isso aqui vai ser mais um repositório mental mesmo. Pra eu daqui a, 3 anos eu estar escutando o que é que aconteceu na minha vida. E ver as evoluções, né? Justamente por isso que o canal é Evolucionismo. Eu definitivamente não tenho o intuito de que isso aqui... O intuito inicial... Cara, foda-se. Caguei. Vou ficar falando isso também não. Quem acompanha. Se não quiser, vá para a casa do Bosque. Enfim, o primeiro motivo que eu cancelei minha assinatura do Saco Cheio TV é que eu não tava curtindo, sei lá, os programas. O que tava me fazendo...
Principalmente o que estava me fazendo ainda ser o assinante era o Cagando e Andando, o podcast de Thiago. Como eu falei um pouco no primeiro episódio aqui, que ele... Os pensamentos que ele teve me ajudaram muito. São pensamentos interessantes sobre a vida, que vai de encontro a um pouco do que eu penso e a um pouco do que eu deixei de pensar também. Assim, ele me influenciou de certa forma. E também pelo próprio podcast de Petri, o Saco Cheio. E justamente por isso que eu tô achando que o programa tá meio Merlin, o podcast Saco Cheio. Cara, sei lá, bicho, tá só agora meio que Petri, ele tá num... Eu acho que daqui a 2 anos ele vai olhar pra trás e vai dizer, cara, eu tava muito mal naquela época. Ou talvez não, cara, mas sei lá. Eu não sinto a vibe muito boa dele nesse momento, não. E sei lá. E também o programa meio que virou um podcast dele com a esposa dele, mulher, namorada, sei lá o que. Como seria a nomenclatura certa pra união dele. E também eu não sou dessa galera que fica querendo redipilar. Ah, ela vai trair Petri. Ah, ela acabou com a vida de Petri. Não, cara, pelo amor de Deus. Não seja macaco a esse ponto, cara. Não seja um primata a esse ponto. Obviamente que toda conexão, seja ela amizade, seja ela família, seja ela de relacionamento amoroso, ela vai lhe tirar algo, ela vai lhe tirar uma versão diferente do que você é sendo uma pessoa solitária. Solitária no mais singelo significado de solitária, sozinha mesmo. Só uma pessoa só. Enfim. Mas quando você tá solteiro e tal, você é uma pessoa. Se você tá com um relacionamento, você é outra pessoa. Eu digo até por mim. Quando eu tava namorando, eu namorei um tempão. A minha autoimagem era uma coisa. Assim que o relacionamento teve um fim, a minha autoimagem, com o passar do tempo, foi completamente alterada. Completamente. E não também fazendo juízo de valor se alterado pro bem ou pro mal. É justamente isso que eu tô falando em relação ao relacionamento de Petri com Bia. E também assim, para finalizar esse meu comentário sobre os andamentos dos programas do Saco Cheio TV, principalmente o podcast Saco Cheio, é que o Petri, eu entendo ele. Eu entendo ele e também eu compreendo algumas coisas que ele faz. Bicho, eu vejo assim, não colocando ele como uma vítima, mas Petri, ele é atacado de todos os lados. E eu acho que por um tempo ele meio que ficou de boa. Ele até falou isso. Ah, não vou atacar de volta e tal. Aquela fase de Zé Buda dele. E eu acredito que ali foi a melhor fase dele. Eu, como consumidor dos programas, eu acredito que ali era a melhor fase dele. E é como eu falei, né? Talvez daqui a 1 ano ou 2 ele retorne para essa fase, que eu acho que ali era uma fase onde ele estava mais evoluído e aí meio que ele regrediu com um instinto de sobrevivência, de se defender das pessoas que estavam tanto atacando ele, quanto colocando até como crime mesmo, né? Com aquele cara lá que disse as coisas de nazismo e tudo. É complicado, né, cara? É complicado, né, cara? É complicado isso aí. Mas enfim, esse foi o primeiro motivo de ter saído.
ter cancelado minha assinatura. O segundo é justamente o que eu falei, que aconteceram muitas coisas desde o primeiro episódio, que tem 2 semanas e pouco. Eu não sei exatamente quando foi que eu lancei, não lembro, não me recordo o dia exato. Mas eu, assim, para dar um contexto, cara, olha só, hoje em dia eu moro só, né? Moro só, eu não pago um aluguel, mas eu moro numa casa que é da minha tia, e aí meio que eu ajudo ela com algumas coisas na loja dela, coisas básicas assim, quando ela precisa. Mas, eu tô aqui desde 2020, basicamente. Que eu saí da casa dos meus pais finalzinho de 2019, meio que revoltado, completamente revoltado. Hoje eu tenho 25 anos, diga-se de passagem, eu vou fazer 26 anos no dia 15 de abril. E hoje é dia, eu falei 25, daqui a 20 dias eu vou fazer, na verdade não é 20 dias não, é um pouco mais, acho que é 21 dias parece, não sei. Mas, então quer dizer que eu saí com 20 anos? Saí com 20 anos, cara? Deixa eu ver. É, né? Não. 2019. 2020. Eu vim pra essa casa aqui exatamente em janeiro de 2020. É 2020. Olha só. Assim, então, em janeiro de 2024, eu tô com 25 anos. 23 eu tava com 24 anos. 22 eu tava com 23 anos. Isso. 21 eu tava com 22 anos. 20 eu tava com 21 anos? É. Então é isso. Vim pra cá com 21 anos. E assim, hoje eu já chegando próximo aos 26 anos, eu já olho pra trás e penso, rapaz, eu tava bem novo naquela época. Como falei, cara, não tem pauta esse programa. Fique aí no fluxo. Se você realmente quer aproveitar esse programa de alguma forma, você escuta, senão sai. Enfim. Eu tive um susto no final desse ano que passou, 2023 para 2024, quando eu parei e olhei e observei o meu passado e cheguei à conclusão de que de janeiro de 2020, quando eu vim morar só, até aquele momento, né? Eu não tinha feito nenhuma evolução, nem financeira, nem... Acho que só física mesmo, como eu falei no primeiro programa. Só física mesmo. Que foi justamente aquele arco onde eu tive de perder peso e tudo. Só que depois daquilo eu dei uma estagnada, cara. Eu dei uma estagnada legal. E agora eu tô num novo momento que eu já percebo que é uma coisa que eu vou precisar superar e eu posso superar e blá 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 blá. Mas enfim, é uma coisa que está acontecendo, isso é inegável, de que eu descobri o jejum. Eu descobri o jejum, ok. Através do jejum, eu perdi peso. Mas não foi exatamente por isso que eu perdi o peso aquele peso, o grosso do peso mesmo. De sair de 105, 107 quilos para 87. Não foi pelo jejum, não.
Foi mais correndo mesmo. Mas do ano passado pra cá eu descobri o jejum. Mais especificamente ali em maio para junho do ano passado. Aí eu lembro que perto do São João, que acontece aqui, é mais ou menos dia 20 e poucos no mês de junho, eu comecei a fazer um jejum. Acho que eu estava fazendo antes, na verdade. Mas eu lembro especificamente dessa data. E aí, quando teve a festa daqui, da cidade que eu moro hoje, eu tava com 82 quilos. Aí teve outro arco também que eu sempre, cara, tem sempre esse platô dos 80 quilos, que eu quero passar dos 80 quilos, mas sempre chega no 82. Sempre chega no 82. E aí meio que eu relaxo. Relaxo um pouco e aí... É sempre isso, cara. É sempre isso. Já aconteceu isso nas últimas semanas, sei lá. Nas últimas 10 semanas aconteceu isso. Eu tenho até o histórico. Eu montei, na verdade. Eu montei no aplicativo Notion. Eu montei um template que meio que é praticamente um programa que tem tudo da minha vida. Tudo. E foi justamente ali que eu comecei a organizar a minha vida. E comecei a ver os pontos soltos que tinha, as peças soltas da minha vida. Hoje ainda tem coisa solta, não vou negar não. Eu tô aqui em casa agora, a casa tá desarrumada, mas amanhã eu vou arrumar. E a casa tava arrumada, sei lá, ontem, hoje é domingo, né? Pé de cachimbo. Não vou deixar de falar pé de cachimbo, cara. Não vou deixar, sempre vou falar. Domingo, pé de cachimbo, foda-se. Às vezes tem uns pensamentos meio esquizofrênicos. Ai, Jesus. Enfim. Sim, a casa está um pouco desorganizada, mas enfim. Eu comecei justamente no momento onde eu parei e identifiquei de que eu estava completamente estagnado e eu tinha, entre aspas, perdido, que eu não perdi, mas enfim, em meios materiais, eu tinha perdido, deixa eu ver, 4 anos, não é isso? 2020, não, 3 anos, né? 2020 inteiro, 2021 inteiro, 2022 inteiro, 2023 inteiro, 4 anos. Estamos cá em 2024. Enfim, eu criei algumas estratégias, algumas coisas e tal. Tudo começou lá no Drive. Eu comecei fazendo. Comecei como? Comecei perguntando para mim mesmo: o que é que eu preciso fazer para organizar aqui minha vida? Eu coloquei: preciso organizar minha casa, preciso organizar a minha alimentação, preciso organizar os processos da organização. Organizar os processos da organização. Ficou redundante, mas é justamente isso mesmo. Organizar os processos da organização da casa. Meio que até acho que tem um pouco da psicologia como é? Terapia acho que é TCP, como é? TCC. Terapia cognitiva comportamental. Sei lá, foda-se. Basicamente é o estudo, eu não sei se é isso, mas enfim. O estudo dos estímulos e recompensas que tem no ambiente e como
eles determinam o nosso desenvolver da vida, das coisas que a gente faz ou deixa de fazer e tal. Então, se você chega, por exemplo, nesse exato momento, eu sei que a casa está desorganizada. Tem uns pratos para lavar, eu já lavei praticamente todas as roupas, mas ainda tem algumas roupas para eu lavar. Tem algumas coisas para eu jogar fora, uns lixos, algumas coisas fora do lugar, no chão e tal. Tem muita coisa assim bagunçada, mas ainda tem. Tem umas sandálias fora do lugar. Enfim, cara. Enfim. Além disso, tem uns produtos que eu trouxe, que daqui a pouco eu vou falar sobre o porquê isso. Mas para fechar esse pensamento, eu comecei a organizar e aí eu fui colocando no Drive o que é que eu precisava fazer para organizar a casa. E aí eu comecei a pensar o que é que eu preciso fazer também para organizar a minha vida financeira. E aí naquele momento, eu lembro que eu cheguei ao final do ano passado devendo R$2.000 no cartão. Mas a questão é a seguinte, naquele exato momento, e aí já vou entrar um pouco agora aqui no segundo motivo, olha só a volta que eu dei para falar do segundo motivo pelo qual eu cancelei a assinatura do Saco Cheio TV. O segundo motivo é econômico. Aí agora eu já não tenho mais o que falar do Saco Cheio. Assim, eu continuaria a ser assinante, mesmo que isso aí... Mesmo por questão financeira. Mas os programas, eu já estava pensando em cancelar a assinatura e ficar um tempo sem assistir. Mesmo tirando essa parte econômica. Mas aconteceu, meio que a oportunidade se juntou com o acontecimento e aí, enfim, cancelei. Acho que até o último dia amanhã, justamente. Amanhã é o último dia. Hoje, no caso. Segunda-feira. Pra mim que só começa o dia quando amanhece. Enfim. Então, o segundo motivo é econômico. E como eu falei, final do ano passado, eu tava devendo mais ou menos R$2.000 no cartão. Principalmente, acho que 90%, sei lá, 70% no mínimo, dos gastos eram com comida, com lanche. Cara, eu não tenho uma relação muito boa com comida, não. Isso aí é inegável. Isso aí é inegável. Nunca tive. E estou buscando ter uma relação melhor com a comida. Um pouco melhor hoje em dia, mas ainda longe do ideal. Bem longe do ideal. Hoje mesmo, esse final de semana, sábado e domingo, eu comi muito. Muito mesmo. E assim como no ano passado, quando eu tinha saído da empresa dos meus pais, que é isso que eu vou falar agora. Mas enfim, eu tinha saído para buscar evolução no marketing digital, buscar fazer minha vida no marketing digital. Aí não consegui, mas não é que eu não consegui, eu desisti. E aí voltei para a empresa dos meus pais. Meus pais têm a loja lá da cidade que eu morava com eles e tem aqui, na cidade que eu moro. Aí eu voltei para ficar lá, só que meio que assim, não é a mesma coisa. E quem aí trabalha em empresa familiar sabe como é. Calma, deixa eu dar uma pausa aqui. Voltei. Eu tava olhando aqui
Provavelmente deve ter cortado o assunto no meio aí, mas enfim. Eu saí, eu parei aqui um pouco a gravação e retornei. Porque eu tava com calor e resolvi ir tomar um banho pra me refrescar aqui. Enfim. Aí quando eu tava voltando, eu olhei aqui as datas. Só pra ver hoje. Hoje eu tô gravando isso no dia 24, né? Vai postar no dia 25. Dia 24, 25, né? Mas, enfim. Teoricamente seria dia 24, no domingo. Mas já é 2 horas da manhã. 2h12 agora. Então, já passou da hora. Já é segunda. Aí o próximo episódio é pra ser dia 7 de abril. Talvez eu faça um por semana, mas certeza mesmo vai ser a cada 2 semanas. E meio que é mais uma coisa. Eu sei, cara, eu tenho certeza. Quando eu estiver ouvindo esse programa aqui, eu vou ter certeza de que eu comecei o assunto e parei no meio e não retomei o assunto. Mas enfim, só pra falar o que eu quero falar aqui. A gravação disso aqui, ela acontece muito mais no supetão. Foi assim no primeiro episódio e foi assim agora aqui no segundo episódio. Eu tava deitado. Simplesmente peguei o celular e coloquei pra gravar. Nada mais do que isso. E semana passada, quando eu pensei em gravar, aí eu fiquei pensando, blá blá blá, e não gravei. Então é muito mais você fazer, você simplesmente ligar e deixar acontecer. E isso, bicho, a vida é mais ou menos isso aí. Enfim, vou filosofar sobre isso nesse exato momento, não. Mas, eu lembro que eu estava falando sobre a organização da minha vida e tudo. E de que eu estava devendo no ano passado, no final do ano 2000, e de que eu tinha voltado para a empresa dos meus pais, e que já... E eu estava devendo isso aí, e aí eu percebi que minha vida não estava indo para frente, que eu tinha perdido 4 anos, e busquei ver como é que eu poderia organizar ela. Enfim, então, para dar um contexto, em janeiro do ano passado, eu decidi que eu ia mudar de vida. Geralmente, essas mudanças de vida é diferente de uma mudança de vida. Olha só, a mudança de vida é uma coisa muito mais no impulso da motivação, de coisas mirabolantes. Elas acontecem de maneira em cima da hora e de maneira um pouco desgovernada e meio que sem contar com os altos e baixos da vida. Enfim, aí tive esse primeiro impulso de realmente buscar uma mudança de vida. Aquela mudança que vou mostrar, blá, 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 vou ficar rico e tal. E não que hoje eu não tenha esse mesmo pensamento, cara. Mas acho que hoje eu tenho um pensamento muito mais maduro e muito mais, como posso dizer, muito mais tranquilo. Não é que eu não queira ser muito rico, ser podre de rico. Não. Simplesmente é que eu não quero mais ser podre de rico. Bicho, acho que isso que eu não tinha entendido de fato o que é o soltar, que Hélio Couto tanto fala. É que quando você quer muito uma coisa, você não consegue essa coisa. É impressionante isso. É realmente impressionante. É uma coisa meio... É uma constatação meio dura de você ter. Mas não é que... Tá aí o erro, tá justamente na interpretação disso. Não é que você não deva querer muito aquilo. É simplesmente que
você precisa ter o entendimento de que se aquilo ali acontecer, ótimo, mas se aquilo ali não acontecer, ótimo também. E dificilmente a pessoa ela consegue ter esse nível de pensamento. Geralmente ela se apega ao ego dela e fica muito nesse ciclo de realização e frustração, entre fracasso e sucesso. Sempre na dualidade, bicho. É foda isso, é foda demais. Enfim, são uma boa linha de pensamento a se seguir. Mas, para entender aqui, eu saí o ano passado, né, janeiro de 2023, saí da loja dos meus pais e meio que eu tive esse mesmo pensamento de que eu tive nesse final de 2024. 23, na verdade. No final do ano passado, 2023. Que eu pensei, perdi 4 anos de vida. Então, em 2022 para 23, eu pensei, perdi 3 anos de vida. Só que eu tinha a falsa sensação de que ia dar certo. Mas era uma falsa certeza, meio travestida de certeza, mas não era uma certeza e era uma coisa muito mais pensamento mágico do que certeza. E até porque não existe certeza em nada, cara. Não existe, não. Então, voltando agora aqui, vou fazer uma pequena pincelada sobre Arthur Petri mais uma vez. Você vê que realmente eu já consumi muita coisa dele. Mas aquele episódio onde ele fala para você colocar o demônio para dançar, o seu demônio interior para dançar, é mais ou menos isso mesmo. É quando você coloca o seu pensamento negativo ou até positivo também para dançar e deixa eles dois lá brincar. E acho que o pensamento ele tem que ser, você tem que observar o você, o eu, e agora que já vou ser um Zé Poder do Agora. O Zé Poder do Agora vai entrar em ação. Inclusive, esse livro eu já muitas partes da minha vida eu já peguei ele para finalizar e nunca consegui finalizar. Mas eu vou finalizar dessa vez. Eu já tenho mais ou menos 30% dele. Tô lendo pelo Kindle. Inclusive eu vou ler um pouco quando terminar esse episódio. Tô lendo sempre antes de dormir um pouco. Então o Zé Poder do Agora. Mas é isso, cara. É você colocar, você ver os seus pensamentos em uma perspectiva de que tanto o positivo quanto o negativo, eles são duas crianças brigando entre si. São duas crianças. O positivo é uma criança mais feliz e meio arteira e que quer fazer as coisas, meio afoita e tal, e meio estabanada, quer fazer tudo, acha que vai conseguir fazer tudo e às vezes ela se perde um pouco porque ela se superestima e aí acaba que não é aquilo ali. E existe a criança dos pensamentos negativos que ela é uma criança negativa, uma criança mais pessimista, uma criança mais intrusiva, mais com um certo tipo de linha de raciocínio de que as coisas não vão fluir, não vão dar certo, né? Tem todo um trauma por trás, tudo. E eu vejo também que a criança positiva, ela também tem um trauma por trás. Eu vejo muito hoje na internet muitos caras que eles dão uma de coach e que assim, mesmo às vezes os fins não justificam
Às vezes os fins justificam os meios. O que é que eu estou querendo transmitir com isso? É que um cara que ele é um coach e ele consegue, de fato, através da metodologia, fazer com que as pessoas que têm contato com o que ele transmite, essas pessoas elas têm uma evolução na vida, e elas continuam nessa evolução, não é uma coisa passageira. Se esse cara ele teve um iniciar de jornada movida por sentimentos negativos de eu preciso mostrar para as pessoas, eu quero ser grande para mostrar para as pessoas, é uma coisa muito mais do ego e que eu vejo que realmente não é muito positivo, mas ela pode lhe levar a certos lugares, mas é sempre uma insatisfação negativa de que você precisa se provar a todo momento, você necessita da aprovação social de que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Enfim. Mas essa criança positiva e essa criança negativa, as duas elas são crianças machucadas. Mas elas são crianças. E quando você alimenta demais uma ou a outra, meio que você fica um pouco capenga. E aí, retomando ao enredo da minha vida do ano passado, de 2023, quando eu decidi que eu ia mudar a minha vida, ia fazer uma grande mudança da minha vida, e de que eu ia ficar muito rico, podre de rico, e de que com esse dinheiro eu ia mostrar para as pessoas, eu ia chegar na minha cidade com um Porsche, e aí as pessoas iam comentar, e aí eu ia ter todas as mulheres. Só isso aí você já percebe algumas coisas. Você já percebe aí um trauma de aprovação social. Ou seja, eu ia ter que ter esse carro, eu necessitaria ter esse carro para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa e que eu tive sucesso e tudo. Então, buscando aprovação social. Número 2, eu ia ter que ter esse carro e com o sucesso que eu ia ter, teoricamente eu ia conseguir muitas mulheres do jeito que eu gosto, e aí eu ia estar toda semana com 5, sei lá. Ou seja, trauma sexual. E assim, quando você vai conseguindo compreender um pouco as coisas, você vai vendo que muitos dos anseios mundanos da vida de hoje, ele parte de uma coisa que você quer tapar um buraco, meio que você quer tapar um buraco com areia. Imagine uma pista e tem um buraco nessa pista. E aí você vai lá e coloca uma areia preta nessa pista. Se você olha de longe, você vê e você não vê a imperfeição. Você pensa, tô aqui bem de longe, tá tudo pretinho, não vejo buraco nenhum ali. Então. Mas, quando os primeiros carros passam, eles já vão tirando um pouquinho de areia. Ele vai tirando um pouco mais, até que o buraco tá lá do mesmo jeito. E pior, continua a se passar carros. E o buraco vai crescendo cada vez mais. Essa é a insatisfação das pessoas. E eu não tô me colocando como Zé Buda não, cara, de verdade. Eu me coloco dentro aí disso aí. Na verdade, não eu, mas esse personagem meu aqui. Que já é um pensamento um pouco mais é Matrix. Existe o Zé Buda e existe o Zé Matrix, que ele é acima do Zé Buda. O Zé Buda é o cara mais do pensamento e tudo. E o Zé Matrix é o cara que meio que tem desconfiança de que isso aqui é um jogo. Não é da desconfiança não, isso aqui é um jogo, cara. Então, já falando um pouco mais sobre o Zé Matrix, isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo. Inclusive o template que eu fiz lá no Notion, ele é inspirado em um jogo. Não um jogo específico, mas em um mecanismo de jogo. Com pontuação e tal, com tarefas.
A vida é um jogo, cara. A vida é um jogo. Mas falando aqui sobre esses buracos que tem nas nossas estradas. Você vê, é sempre uma coisa, é sempre querer tapar esses traumas com coisas muito superficiais. Bicho, é foda isso. Olhando por cima da Matrix, sendo o Zé Matrix aqui, você vê que esse jogo chamado vida, ele é muito tentador. Por quê? Ele é bem complexo por essas coisas que, assim, tudo, mas basicamente você precisa evoluir, né? Ou não. Mas se você não evolui, você sente tristeza, você sente vontade de se churrascar, enfim, você tem que evoluir, cara. A vida, ela é evolução. Você nasce, você cresce, você evolui e depois você vai jogar no Vasco, você vai pro saco. Você vai de F. Inclusive, as pessoas deveriam pensar mais nisso. Você tá ligado, né, cara? Que isso aí que você tá vivendo nesse exato momento vai acabar. E não é É foda isso, cara. Isso aqui é muito foda, cara. Isso aqui é muito foda. Bicho, para e pensa, olha só. Olha a sua mão. Faz o seguinte, nesse exato momento, você vai olhar a sua mão. Eu tô olhando minha mão aqui nesse exato momento. Mexe o dedão da sua mão esquerda. Olhe para sua mão esquerda. Mexa seu primeiro dedão. Agora o segundo dedo. Ao lado do dedão. O dedo do meio agora. O quarto dedo. E o quinto dedo menorzinho. Tá ligado que isso aí vai acabar, né, cara? Isso aí é complicado, né, cara? Isso vai acabar, cara. Isso vai acabar, bicho. Fiz uma mistura agora de Petri com Thiago. Isso vai acabar. Isso não é uma, um pensamento de, sei lá, teoria da conspiração. Não, isso é uma teoria do tempo. A teoria do tempo. Não é uma teoria. Vai acabar, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Pegando fogo, bicho. Eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. E às vezes a gente não pensa nisso, né? E eu pensei muito nisso. Hoje em dia até que estou pensando um pouco menos. E isso está até me atrapalhando, porque eu acho que quanto mais você pensa... Olha só. Bicho, é por isso que é muito foda você começar o podcast sem nenhuma pauta, porque eu não imaginava que eu ia falar nisso. De forma alguma, mas estou cá falando. Estou cá falando. Quando você entende, a vida é uma Matrix. A vida é um jogo. E ela existe, ela é um jogo, não é teoria da conspiração, cara. Ela é um jogo, eu tô decretando aqui agora. Ela é um jogo, ela é de fato um jogo. Ela tem todos os mecanismos de um jogo de RPG. Todos. Repito, todos. Todos. Se existisse, inclusive, é isso que eu meio que busquei simular lá no Notion. E mais pra frente, talvez eu disponibilize isso. Mas a vida, ela é rigorosamente igual a um jogo. Igual. 100% igual. Totalmente. Se você pega... Por exemplo, cara, eu gostava, hoje em dia nem tanto. Acho que eu meio que enjoei. Não consigo mais estar jogando muito. Mas eu gostava de jogar Minecraft. Eu sei que é um jogo mais infantil.
Mas eu gostava da dinâmica de evolução do Minecraft. E se você já jogou sem esse preconceito, você vai entender o que eu tô falando. Mas enfim. E aí, algumas vezes eu parava e pensava, por que a gente entra em um jogo e quer fazer toda a evolução, né? Toda aquela jornada do herói, de sair do zero e passar por todos os desafios, inclusive se os desafios do jogo forem muito fáceis, o jogo é classificado como ruim. E aí você quer um jogo que ele seja um desafio, você consiga evoluir. Mas enfim. Mas aí a gente vai para nossa vida e não entende isso. Que a vida realmente é um jogo e que os traumas que você passou seria como se... Assim, olha só, imagine você é um personagem. Você olha no espelho, esse é o seu personagem. Você hoje... Existem algumas leis. Algumas leis da vida. É a lei da atração, é a lei da vibração, a lei da compensação, a lei do crescimento, blá, 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 blá. E isso aí não é teoria, é de fato uma lei. Queira você ou não. Queira você ou não. Não tem o que discutir, infelizmente ou felizmente também, né? É mais você simplesmente aceitar e entender e buscar tirar proveito disso. Mas existem essas leis. E você olha no seu espelho agora e vê essa imagem que está sendo refletida e você vê a si mesmo, mas isso aí é o seu personagem. Como eu falei, não sei se você sabe, mas você vai morrer. Você vai morrer. Esse personagem ele vai se decompor, ele vai virar esqueleto. E aí, quando chegar esse dia que você vai acabar esse tempo aqui, e seu personagem vai se decompor, é talvez uma das grandes coisas que as pessoas não pensam, ou até pensam, mas quando começa a pensar, meio que fica um pouco aflita, ou totalmente aflita, que é o pós-morte, né? O que acontece depois? Isso é a pergunta da vida inteira. E que a sociedade inteira, basicamente a sociedade completa, ela é moldada nessa lei, nessa pergunta. O que é que acontece quando acaba essa realidade aqui? Por que a sociedade é montada com base nessa pergunta? A sociedade é montada nessa pergunta por quê? Porque com essa dúvida é possível criar mais de 1000 religiões. E aí, com as religiões, você consegue criar países e países com predominância de religião X ou Y. E aí, bloco de países com afinidades de religiões. Alguns países cristãos, outros muçulmanos, outros, sei lá. E aí você tem as guerras. Enfim. Tá aí uma pergunta que não será respondida totalmente. E existem muitas pessoas dispostas a querer responder essa questão e dizer, é desse jeito, é desse exato jeito. Isso não é. Não é. Quem foi não voltou para dar a resposta. Infelizmente é a verdade. E é uma coisa complicada, é uma coisa complicada. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Não quero entrar nesse mérito agora.
O mérito que eu quero entrar é o seguinte. É um fato de que isso aqui vai acabar. Então, quando você entende que tudo isso aqui vai acabar, você também deixa um pouco de levar com mais seriedade a vida. Você leva cada vez com menos seriedade a vida. E foi isso que eu pensei. E eu penso hoje aí. O seguinte, eu vou morrer. Olha só, digamos, olha só. Bora fazer um joguete mental aqui agora. Imagine que sua vida foi perfeita, exatamente perfeita, desde o primeiro dia que você nasceu. Digamos, você nasceu, seus pais eram os melhores pais do mundo, eles não criaram trauma nenhum em você, eles não bateram em você, eles não agiram de maneira estúpida, ou seu pai foi comprar cigarro, sei lá, ou sua mãe morreu, ou sei lá. Não, nada disso aconteceu. Seus pais continuaram saudáveis, física e psicologicamente, emocionalmente, lhe deram a melhor educação do planeta possível. E aí lhe colocaram em uma escolinha com professores legais, colegas muito legais. E aí você fez muitas amizades com os meninos, se você é um menino, sei lá, enfim. E você fez amizade com as menininhas lá, e vice-versa. E aí você foi crescendo, você foi sempre tirando boas notas. Você foi, quando chegou ali na adolescência, você teve uma boa adolescência, com boas experiências de amizades, sempre participando de alguns grupos, sempre se sentindo pertencente de grupos, não tem traumas nenhum, você é uma pessoa perfeita. Nesse primeiro momento aqui já tem uma imperfeição nessa teoria, que é o quê? O que é o perfeito? A imperfeição do perfeito, cara, existe. Bicho, acho que esse vai ser o nome do podcast dessa semana. A imperfeição do perfeito. Porque assim, você chegou aí, beleza, né? Escola, tal, amizade, blá, 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 blá. 12 para 13 anos, 14. Você olha seu Belau, e seu Belau olha pra você e diz: e aí, cara? Eu cheguei, hein, cara? Aí você vê a menininha e seu Belau diz: opa, que beleza. É aquele momento, cara, a puberdade. Você quer comer as menininhas, cara. E aí, o que acontece? Os primeiros traumas. Talvez, se a sua vida foi perfeita até aquele exato momento, ela deixou de ser perfeita. Por quê? Primeiro trauma. Você quis a menininha não lhe quis. Trauma sexual. Aí você foi pra outra, a outra menininha não lhe quis. Aí você chegou e teve a primeira conclusão. O quê? Eu sou feio. Ou seja, ego. Se você não tinha ego até aquele exato momento, agora você tem ego. E pesado. Mas aí é o complicado dessa teoria da imperfeição do perfeito, porque, digamos, fazendo o juízo contrário, digamos que você nasceu bonito, seus pais têm dinheiro e tal. Aí você, com 14 para 15 anos, todas as menininhas lhe querem. E aí você consegue marcar de ficar com elas. E aí você pede o carro ao seu pai já lhe dá tranquilo. Então seus pais são perfeitos, aí seu pai lhe dá o carro. Né? Aí você vai lá e pega a menininha. Pega todas as menininhas. E aí, o que cria? Uma pessoa que ela dificilmente vai conseguir ter um relacionamento bom. Por quê? Ela vai ter
sempre aquele pensamento, cara, no passado era tão bom. Era tão bom. Era tanta buceta na minha vida, era tanta puta merda. Caralho, que saudade. E se eu largasse essa mocinha aqui que eu tô com ela agora, aqui, com meus 25 anos, casado? Se eu largasse ela, que ela já tá um pouquinho meio embarangada. Ou digamos que não, olha só, mais uma vez aqui seguindo a teoria da perfeição, da imperfeição da perfeição. A imperfeição do perfeito. Digamos que esse rapaz casou com a moça perfeita, sei lá, virgem. Perfeito, um namoro perfeito, cara. Perfeito, cara, tudo perfeito. Ela era linda, mesmo, mais linda da região, do mundo. Mais linda do mundo. E aí eles tiveram filhos, os filhos mais lindos do mundo, os filhos perfeitos. Tudo. Aí ele pensa no passado e recorda. Meu Deus, cara, quando eu era mais jovem, eu tinha tanta diversidade de mulheres. Hoje eu só posso ter essa. Por mais que ela seja linda, eu tenho esse fantasma aqui. E aí? Cara, e não existe essa vida. Cara, até existe, até pode existir, mas você para e pensa assim. É matematicamente impossível, é matematicamente impossível que exista uma vida perfeita. Não existe. E aí, sempre vai ter dilemas, sempre terá dilemas. E como em um jogo, existe um enredo por trás do que você tem que ser, do que você tem que fazer ou não. Enfim, você compra um jogo, teoricamente, existe um propósito naquele jogo. Ou você zerar o jogo, ou caso o jogo não seja zerável, ele vai ser um jogo de desfrute. Você vai ter experiência ali e tal. O próprio ato de jogar em si já é a recompensa. Tudo na vida, assim como em um jogo, funciona em relação a estímulos e recompensa. É isso. Então, a vida é isso. A vida é isso. E aí, costurando agora o que eu estava falando antes, de que o ano passado eu estava muito no pensamento mágico de que as coisas iam dar certo. E aí, quando você precisa de que as coisas deem certo para você ser feliz ou não, cara, aí você já fez uma cagada muito grande, cara. Você já, meu Deus. E é isso que eu não entendia quando o Hélio Couto dizia naquela palestra dele, ego e felicidade. E aí ele diz, hoje, nessa palestra, tem uma azia aqui. Hoje, nessa palestra, todos vocês podem sair daqui extremamente felizes para o resto da vida. Aí todos riem nesse momento que ele fala isso. Mas se a pessoa entendeu realmente. Mas ao mesmo tempo existe uma dicotomia aí, porque se você é feliz, significa que, teoricamente, você tem um triste. E não existe um triste. Não existe o feliz. Tudo quando você começa a dividir em dois, você sempre fica refém do pêndulo. Tá indicando uma coisa ou a outra. Você sempre está refém. Você está vivendo uma vida perfeita, acontece alguma coisa que desafia essa perfeição, e aí a sua vida deixa de ser perfeita, você deixa de ser feliz, você deixa de ser tudo. Ou seja, você já não era. Então, cara, para você ser feliz, você não precisa de ter carro, você não precisa ter casa,
Você não precisa ter mulher ou homem. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Nada, 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 nada. E... bicho, isso é muito complexo de se compreender. É muito fácil de entender, mas é muito complexo de compreender. Você, a nível mental, consegue entender. Você entende isso. Eu tô falando isso aí até pra mim mesmo. Você entende. A vida, você já nasceu com tudo que você tem. Que é o quê? O seu personagem, só isso. Você não precisa de nada. Você não precisa de nada, nada, nada. Aí você pode pensar, você precisa de uma casa, senão você vai morar na rua, você vai morrer. Cara, mas o conceito de casa, ele já foi criado pelo ser humano. Se hoje tivesse uma guerra e acabasse com tudo, todo mundo ia voltar para a natureza e ia viver completamente, perfeitamente em paz. Vivendo ali na caverninha, saía para pegar umas frutas na árvore e tal. Mas eu acho que sempre o ser humano ia voltar para esse estágio que a gente está hoje. Querendo ou não, sempre iria voltar. Do conceito de países e cidades. Por quê? E a gente vai entrar mais em uma outra brisa agora aqui. Digamos que teve uma guerra entre extraterrestres e terrestres. E aí, acabou com tudo. Aí tem 8 bilhões de pessoas, né? Só sobreviveram 1 milhão. Quase todo mundo morreu. E aí, sobreviveu um pouco aqui, no Brasil, um pouco na Argentina, um pouco, sei lá. E crianças. Essa teoria fazer mais sentido ainda. Crianças. E essas crianças, elas são deixadas em lugares aleatórios do planeta Terra, né? Então, elas não reconhecem, não lembram do conceito de sociedade, do conceito de país, do conceito de economia, do conceito de dinheiro, de conceitos alguns, de conceito de língua, do conceito de comunicação, nenhum conceito. Bicho, já tem 1 hora de podcast, bicho. Caralho. Enfim, só deixar um... É que isso aqui vai ser gravado sempre na íntegra, né? É que na hora que eu vou subir o programa lá, eu vou subir ele no aplicativo lá de edição de vídeo, que eu coloco o áudio, mas qualquer coisa por trás só pra subir no YouTube, fica bem pesado. Mas enfim. Eu queria fazer só até 1 hora, mas eu vou continuar fazendo aqui. Se der 1 hora, 2 horas, 3 horas. O celular ainda tem mais 57% de bateria. E acho que a memória também dá até pra umas 2 horas, sei lá. As crianças estão lá. Cada criança em um lugar do planeta. Aí elas começam a entender e tal. Elas têm os conceitos básicos, tipo fogo. Elas não estão exatamente no zero. Tem os conceitos básicos. Elas começam a caçar, começam a cozinhar as comidas, começam a pegar as frutas. E aí, para facilitar mais, eles deixam de ser nômades e aí se estabelecem em um lugar. Aí a mocinha já pega o mocinho já pega a mocinha ali. E você vê, ó, olha ela. Nesse primeiro momento, cara, já começa uma divisão. Por quê? Os machos, que eles são mais bonitos, e aí já vai entrar a Red Pill. Determinismo biológico. É o alfa da turma. As mulheres, elas preferem dividir o alfa do que ter um beta.
E é verdade, cara. É verdade, cara. Em partes é verdade. Em partes. E tá aí até porque o feminismo, o Red Pill, todos esses... Toda generalização é burra. Toda generalização. Toda generalização. Palavra da porra. Toda generalização, ela é burra por si só. Porque se existem, olha só, existem, digamos, 4 bilhões de homens, 4 bilhões de mulheres e 4 bilhões, 3 bilhões, 990,9999 mulheres. Elas são exatamente como a Red Pill fala, mas uma não é. Então o conceito já não vale. É como Hélio Couto disse. Tinha um cara que tem uma crença seguinte. Nenhuma mulher presta. Toda mulher que eu pego, ela no final ela se mostra uma vadia e ela faz isso e faz aquilo. E aí Hélio Couto diz, então faça isso. Quando você pegar uma mulher, você não vai logo direto para profissionalmente, porque se você for assim, você vai associar ela ao ato carnal, Leandro Carnal. Você vai associar ela a esse fato aí, e aí vocês não vão ter uma conexão mais. Blá, 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 blá. Enfim, basicamente é o seguinte. Caralho, se foder, porra. Sei que tem um cacete de um bicho aqui na cama. Uma barata, sei lá o que era. Mas eu acho que foi o cabo que encostou em mim. Acho que de fato foi o cabo. Do carregador, enfim, se for uma barata eu mato. Eu dei um pulo aqui. Enfim, você vai precisar ter todas as mulheres do mundo. Você chegar aqui e mostrar, olha, essa aqui presta. E ela diz, eu presto. E aí o cara diz, ela presta, assim. Aí todo mundo diz, ela presta. É isso aí. A verdade é que a sociedade tá doente. Mas enfim. Eu abro muitos assuntos. Eu comecei falando sobre a minha vida, comecei falando sobre o que eu tinha cancelado a assinatura do saco cheio. Mas eu garanto que tudo vai fazer sentido no final. Aí você vê lá, já começa o primeiro problema, que é o cara que é um pouco mais destacado, ele vai conseguir ter uma mulher. Digamos, no mundo perfeito ele vai ter uma mulher lá. E aí vai ter um cara que queria ter outra mulher e vai ter um cara que vai ter mais de uma mulher. Mas enfim, digamos, todo mundo tem a sua mulher e todo homem tem a sua... E vice-versa. Os casaizinhos. E aí cada um já faz o seu cercadinho. Até uma coisa que quem fala muito isso é não sei que Fonseca, como é? Como é o nome daquele bicho? Caralho, como é? Já vou ter que parar aqui pra lembrar. Voltei e o nome do cara é Laércio Fonseca. Tava tentando lembrar aqui. Ele fala justamente isso, de que o problema da sociedade começa quando começa um cercadinho. Aí o primeiro casalzinho faz o seu primeiro cercadinho, começa a plantar e tal. E aí se um planta 9 tipos de coisas e os outros plantam 10, tem um que já tem uma coisa que o outro não tem. Ou seja, começou o comércio. Cara, a sociedade ela é inevitável. E eu também não estou dizendo que o comunismo é o certo. Muito longe disso. Não é também. O capitalismo também não. Eu não sei qual é o certo. Eu acho que não existe um certo. Eu acho que não existe um certo. Eu acho que dificilmente vai existir um certo. Com o tipo de mentalidade que tem nessa sociedade.
Mas enfim. Resumidamente, a sociedade ela sempre vai voltar para esse mesmo estágio. Se por acaso tivesse uma guerra entre os ETs e a gente que tem aqui nesse planeta. E eu tava falando disso por quê? Porque eu tava falando antes que a gente já nasceu com tudo que a gente tem. E o conceito de casa e de que não ter casa, o conceito de não ter casa, ele só existe porque existe casa. E casa só existe porque existe sociedade, né? Então, enfim. Mas o fato é, você não precisa, eu não preciso, ninguém precisa de nada disso aí. Ninguém precisa ter um carro mais caro do planeta. Inclusive também Laércio Fonseca ele fala. Tem até um outro cara que fala, ele fala que um cara fala. Não sei quem é que fala isso, mas se você estudar um pouco de psicologia, você vai entender que realmente todo carro esportivo tem invariavelmente um cara que é frustrado sexualmente atrás do volante. Do volante. Puta que pariu, bicho. Tô com uma benga na boca. Atrás do volante de todo carro esportivo existe um cara sexualmente frustrado. Aquele tiozão da lancha. Os velhos da lancha. Ele se mata de trabalhar. Geralmente em coisas que ele nem tá aí. A vida dele, se ele pudesse. Então, tem uma coisa que, cara, é foda. Acho que a pergunta que resume, se você pergunta assim, qual é o seu propósito de vida? E todo mundo diz, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não consigo descobrir qual é o meu propósito de vida. Acho que a pergunta que consegue responder isso aí, ou pelo menos lhe deixar indícios do que é o seu propósito de vida é: se você ganhasse R$ 1 bilhão hoje e não precisasse mais pensar em dinheiro na sua vida, o que você iria fazer? Eu mesmo, essa resposta, é fácil de responder. Eu ia fazer o quê? Eu ia focar na minha carreira musical. Eu ia gravar um DVD bem gravado, com músicas boas, com uma boa estrutura, com um bom produtor. Mas paralelamente a isso, eu ia também ter algumas coisas paralelas. Paralelamente a paralela é foda. Mas paralelamente a isso, eu ia ter outras coisas paralelas. Caralho. Enfim, mas é isso aí. Eu ia ter outras funções paralelas. Ou seja, é justamente isso que eu tô fazendo hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Daqui a pouco, mas... Então, se você não precisasse se preocupar com dinheiro, era isso que você teria que fazer. E todo mundo tem uma coisa. Por exemplo, meu pai. Eu tenho certeza, se ele não precisasse se preocupar com dinheiro, ele iria trabalhar com futebol, com jornalismo esportivo. Ele até já falou sobre isso uma vez. Mas não. Ele teve a família e tal. E eu entendo, a vida às vezes é um pouco cruel. Existem responsabilidades que você às vezes cai no seu colo. Enfim, existem algumas responsabilidades. Ela simplesmente, se você for continuar ainda aqui com o pensamento de que a vida é um jogo, ela vira uma fase. Você não tem como mais voltar para aquela outra fase. É como se você fosse criança e você deixasse de ser criança e vir adulto. Você não tem como voltar a ser criança. Quando você tem um filho, é basicamente isso. Não tem como voltar a deixar de ter um filho. Mesmo que você abandone esse filho, conscientemente você
sabe que tem filho. Inclusive é até pior, porque você vai se culpar pro resto da vida. Enfim. Se todo mundo fosse fazer justamente o que quer, no fundo fazer sem se preocupar com dinheiro, e não necessariamente que essa pessoa viraria uma pessoa rica, mas o porquê que a gente, bicho, na verdade eu sei o porquê, mas a sociedade ela deixa muito, ela é muito puta merda, bicho. Isso às vezes me deixa meio puto. A sociedade ela é muito macacão, ela é muito bonobo, porque ela lhe imputa de que você precisa ser muito rico, você precisa ser podre de rico. E automaticamente é sempre essa dicotomia maldita. Aí você já pensa, aí do outro lado, se eu não for ser rico, então vou ser esmolé? Eu vou ser miserável? Não! Porra! Não! O que é ser rico? O que é ser rico, cara? O que é ser rico? Me responda, o que é ser rico? Digamos, a minha situação atual, nesse exato momento. Você pode olhar pra mim e dizer que eu sou miserável. Por quê? Eu tô com, sei lá, R$ 200 na conta. Mas tenho mais alguns shows pra fazer daqui uns... Por exemplo, fiz um show nessa sexta agora, que o cachê foi R$ 300. Eu pago R$ 100 ao carinha do carrão. Ele ficou... Eu não recebi ainda esse cachê. Então, mais ou menos amanhã ou depois de amanhã vai entrar mais R$ 200 na minha conta. E aí eu comprei umas coisas esse final de semana. Basicamente eu gastei uns R$ 100. Deixa eu olhar aqui rapidinho, pra ficar certo nessa conta. Não, foda-se, não precisa ficar certo. Mas basicamente é isso. Pra ficar redondo aqui. Eu tenho R$ 250 na conta. Pra ficar arredondado, não é exatamente isso, mas... Aí eu vou ganhar mais 40, mais 200 do show. E aí ficar 450. Só que aí eu gastei R$ 100. Vai ficar 350. É um pouco mais, um pouco menos. E aí sábado que vem eu tenho mais um show. E aí esse eu vou ganhar os 300. O meu cachê vai ser os 300 livres. E aí eu vou pra 600 e pouco. E aí sábado dia 30, né? De ontem a 8. E aí no dia 6 eu tenho mais um show. Mais 300. Teoricamente, né? Não tá confirmado ainda 100% esse show. Mas mais 300 pra entrar. Enfim, digamos que eu vou chegar ao final de abril com... E também tem R$ 400 pra receber. Enfim, R$ 1.000. Arredondar, é mais. Mas pode ser menos, mas enfim. R$ 1.000. Eu sou pobre. Você vai me dizer, eu sou pobre? Você vai dizer, cara, você é muito pobre. Você é muito, extremamente pobre. Você deveria estar chorando, você deveria estar caindo, você deveria estar pulando da ponte. Morando embaixo da ponte, inclusive. E eu lhe respondo. Hoje, em relação ao que eu estava ao final do ano passado, que eu devia R$ 2.000 e não tinha a mínima perspectiva de pagar. Eu tô melhor? Aí o cara vai dizer, obviamente você tá melhor. Aí eu lhe pergunto novamente, eu tô pobre? Eu sou pobre, na verdade, olha outra coisa. Eu sou pobre? Aí você diz, não, você é pobre sim, com certeza. Ok. Mas enfim, por que é que eu tô falando isso? Ah tá, entendi, eu lembrei aqui porque é que eu tava falando isso. Aí digamos que esse ano, né, eu tenho outras coisas aqui. Aí tem... Enfim. Eu falei de uma forma engraçada. Eu tenho outras coisas aqui. Mas, de fato, tem outras coisas aqui, possivelmente, que ainda não são fontes de renda, mas podem se tornar. Aí digamos que... Eu vou até denominar aqui. Minha carreira é uma fonte de renda. Minha outra fonte de renda é uns produtos antigos
que eu trouxe da loja dos meus pais para aqui, para separar o que é que presta e o que é que não presta. E aí eu vou fazer eu tenho um site. Não, eu já comprei o domínio, eu vou fazer um site para vender esses produtos. E aí eu acho que vendendo tudo ali deve dar, sei lá, R$2.000, R$3.000. No máximo. E aí quando acabar, isso acabou. Mas enfim, é um possível renda, pelo menos por um tempo. Então, a primeira é a música, a segunda é essa daí, os produtos promocionais. A terceira é, eu já tenho o domínio comprado de um site que eu idealizei uma agência para fazer sites também, né? Website, web design, na verdade, e também serviços de design, que eu manjo um pouco de design. Eu faço no Canva mesmo, cara. Eu sei que se você é designer, você vai vomitar nesse exato momento, mas enfim, eu não quero ser designer. Isso aí é só uma forma de me manter. De me manter não, mas de ter rendas extras. Enfim, então o primeiro é a música, o segundo é esses produtos promocionais. O terceiro é essa agência, que é design, web design e gestão de tráfego. A quarta é um projeto sobre desenvolvimento pessoal, onde vai ter o canal, já tem um canal, na verdade. Foi justamente isso que eu comecei ano passado. Só que aí... E, bicho, é foda, porque é como se eu estivesse rodando e sempre voltando pro mesmo final. Porque há 3 anos atrás eu tive esse mesmo pensamento de fazer isso, aquilo. Não esse podcast, não. Esse podcast aqui, ele não tem uma finalidade. A finalidade dele é ele em si mesmo. Ele não tem uma finalidade financeira nem nada. Como eu falei, que são um repositório mental. Que se não puder ajudar ninguém que está escutando isso aqui diretamente, pode ajudar indiretamente, assim como o Cagando e Andando, assim como o Saco Cheio. Ou se ninguém assistir isso aqui, ninguém ouvir isso aqui, eu daqui a um ano eu vou ouvir novamente e lembrar de onde eu estava nos estágios da minha vida. E que fim levou aquele ciclo. 1h22 de podcast. O que eu tava falando? Enfim, música, minha carreira musical, os produtos promocionais, segunda renda, primeira renda, música, segunda renda. Os produtos promocionais, que pode gerar uns R$2.000 no máximo. Terceira renda, a agência, que tem um potencial de ser uma agência, que ainda está só um site lá, mas preciso de ter os clientes e tudo. Número 4, esse projeto de desenvolvimento pessoal e até espiritual também. E que o meu pensamento é fazer um canal no YouTube, fazer vídeos curtos para colocar no TikTok, no Shorts, até no Instagram também, mas no Instagram meio que foda-se. E aí eu monetizar aqui no Instagram não. Instagram, é como eu falei, Instagram meio que foda-se. Mas tem a monetização do YouTube, do TikTok e vender uns produtos, cursos, e-books. Eu até tenho um e-book pronto já. Eu fiz no ano passado. Que ele precisa ser remapeado, refeito. Só pegar umas partes dele. Você praticamente tem que fazer tudo de novo, mas dá pra recuperar uma boa parte. Então, a renda do YouTube em si, para esse canal de desenvolvimento pessoal, espiritual, /financeiro, /tudo,
desenvolvimento, ponto. Aí, YouTube, TikTok, os produtos e uma plataforma tipo a Saco Cheio TV, mas não exatamente. Mas uma plataforma de assinatura onde a pessoa vai pagar ali, sei lá, R$ 15 por mês e vai ter acesso a alguns cursos, a resumo de livros. Eu tenho um pensamento de fazer cursos de resumos de livros, por exemplo, o curso do resumo de Pense e Enriqueça. Não, o curso do livro, né? Seria um resumo estendido. Curso do resumo do livro Segundo Cérebro, Criando um Segundo Cérebro. Do livro Os Segredos da Mente Milionária. Tem esses livros mais clichês e tem outros um pouco menos clichês. Que é tipo aquele... Oh, cacete. O ventilador tá ali. Deixa eu botar aqui pra dar uma protegida. Tem um livro bom mesmo, aquele Psicocibernética. Enfim, aí na plataforma a pessoa vai ter os resumos estendidos, vai ter alguns cursos. Tenho esse pensamento de fazer um aplicativo gamificando a vida. E é isso. Então, e aí tinha também o pensamento da loja lá dos meus pais, que eu até comecei a fazer o site deles. Mas eu já tinha o pensamento de que eu ia sair de lá. E foi justamente isso que aconteceu semana passada, que eu falei que aconteceu muita coisa. Olha só como eu dei uma rodeada retardo, dei uma volta muito grande e consegui voltar e fechar todos os assuntos. De maneira meio até cagada. Meio cagada. Mas do último podcast pra cá, eu saí da empresa dos meus pais, né? Que eu tava lá, meio que não tava... Cara, não tava. É uma loja que vendia bem pouco. E aí lá eu já tava desenvolvendo o site da própria loja lá deles. Mas também tava desenvolvendo o site da agência. Já tá pronto, né? Mas precisa de algumas melhorias. Enfim, e já tava com todas essas ideias que eu acabei de falar aqui. Enfim. Aí minha mãe disse: a partir de amanhã não precisa mais abrir. Aí ela falou isso na segunda-feira. Aí na segunda eu meio que dei um baque. Eu lembro até que teve o sorteio da Libertadores. Eu sou flamenguista, né? Eu torço para o Flamengo e também eu torço para o Bahia. Sim, eu sou um torcedor misto. É isso aí, cara. Se você não é, nada que eu venha a lhe dizer vai conseguir descrever a sensação de ser um torcedor misto e você realmente, de fato, torcer para os dois. Eu torço para o Flamengo e para a Bahia. Um pouco mais para o Flamengo, mas... Enfim. Teve sorteio na segunda-feira. Aí nessa mesma segunda-feira, como eu falei, eu tenho é como você vê como os assuntos eles estão se encaixando aos poucos. Eu falei que eu tenho uma relação ruim com a comida até o exato momento. Nesse exato momento, até hoje eu nutri uma relação negativa com a comida. E aí, na segunda-feira, eu comi muito, meio que imaginando, cara, que assim, por mais que lá vendia muito pouco, volta e meia, entrava R$ 200 aqui, R$ 100 ali, R$ 300 aqui. Esse ano inteiro,
Se não fosse pela música, eu já tava devendo muito. 90% das contas que eu paguei esse ano foi através dos cachês de show que eu fiz. Meu cachê hoje, aqui pra cidade que eu faço, geralmente é 300 a 400 reais. Vai eu no violão e um rapaz no carrom. Se por acaso existir alguma pessoa, seria muito coincidência também, alguma pessoa da cidade que eu moro assistir esse programa, eu acho muito difícil que ele chegue até esse final aqui de 1h30, exatamente, 1h30 de programa. Acho muito difícil que ele escute esse. Acho que até eu, se eu pegasse aqui, eu não escutaria esse tempo todo. Mas, se a pessoa escutou isso, sabe exatamente quem eu sou. Não é muito difícil com as informações que eu dei aqui, a pessoa da cidade que eu moro ou da cidade que eu nasci saber quem eu sou. Mas enfim, se souber, valeu, cara. É isso aí. Sou eu mesmo. Sou eu de novo. E é isso aí, cara. Você sabe um pouco mais sobre a minha vida. E se não, você que tá ouvindo aí, você nunca vai saber quem sou eu. Ou talvez saiba futuramente, se por acaso eu realmente estourar na música. Ou talvez você nem saiba. Enfim, cara. Ou talvez eu morra amanhã. É, que loucura, bicho. Ai, que doideira. Enfim. Mas como eu falei que eu tava costurando os assuntos, falei que eu tenho um pouco de... Um pouco não, cara, eu tenho muito. Até o exato momento eu tenho muito. Eu posso mudar, e eu vou mudar, eu estou mudando essa relação com a comida. E de onde vem essa relação negativa com a comida? Vários traumas onde eu queria comer e fui importunado de comer. E meio que humilhado, humilhado, caralho, para de falar meio. Mas enfim, fechando parênteses. Aí voltando, na segunda-feira passada, eu comi muito. Na terça já não abriu, aí eu já fiquei em casa. Só que o ano passado também aconteceu a mesma coisa, só que de outra maneira. O ano passado eu que quis sair. E ficou fechado lá, meio que abandonado. Meio não, abandonado. Para de falar meio, cara. Ficou fechado, abandonado lá. Jogado às traças. Inclusive, eu fui lá quinta-feira, parece. Eu fui na sexta. Não, fui na sexta, né? Fui na sexta. Eu coloquei uma ratoeira lá, que acho que tinha rato. Tinha pegado um, mas eu acho que tinha mais. Se tem um rato, deve ter um rato morto lá até hoje. Mas eu acho que não sei. Enfim. Aí, na terça, quarta, na quinta... Não, na terça e na quarta, eu tava ainda nesse baque aí de ter... Eu deixei me afetar. O fato de que eu não ia estar lá mais, e é mais um fato psicológico de estar indo lá mesmo, tendo a rotina. E aí nesses dias teve dia que eu acordei muito mais tarde do que eu costumo acordar. Lá abria 8 a 8h30, né? Então teve dia aqui que eu acordei 10 horas, esses dias que eu não estava indo mais lá. E é isso, cara. A vida, ela é inconstância. Se você busca... Ela é inconstância, não. Ela é variável. Se você acha que ela não vai ter altos e baixos, sinto lhe dizer, cara, você vai ter. E é melhor você aceitar isso aí e saber surfar na queda quanto na subida. Porque se você pensar que vai ser sempre subida, quando você cair, você vai cair muito fundo. E por que eu lhe digo isso? Porque fui justamente dessa maneira que eu vivi. Foi justamente assim. Até entender isso. Aí na terça, na quarta,
E tem duas coisas centrais que atrapalham completamente a minha evolução até hoje. Essa primeira coisa que eu falei, que é a comida, a relação negativa com a comida. E a outra é pornografia e masturbação. Esse ano 2024, acho que dá até outro podcast sobre isso. O ano passado tive relacionamento, tal, durou um mês. Eu terminei, mas meio que não foi um relacionamento. E aí acabou e teve algumas coisas aí. Meio que depois, para de falar meio, caralho. Mas depois eu entrei na faculdade. E até falei, acho que até falei isso um pouco no primeiro episódio. Sobre ser o cara popularzão, descolado, que leva o violão pra faculdade e fica um bocado de menina ao redor. O ano passado, no segundo semestre, eu tava nesse arquétipo aí do cara que é o popular e tal, que todas as mulheres querem dar. Só que aí eu saí da faculdade. E de fato, realmente, muitas mulheres da faculdade queriam me dar. Muitas. Muitas mesmo. Até hoje eu ainda tenho frutos dessa época. Só que desde acho que novembro do ano passado até hoje, praticamente em abril, eu não fiquei com nenhuma mulher. Nenhuma. E cara, eu lhe digo, do fundo da minha alma, não foi falta de oportunidade. Só que eu pensei muito em muitas coisas. E sempre as mulheres que me apareciam no caminho era o tipo de mulher que eu pensava, desse cara, beleza, eu posso chegar aqui e ter essa mulher hoje e fazer a noite toda a gente trepar igual dois macacos primários. Disso aqui eu não vou tirar nada. Eu não tenho o mínimo interesse em ter um relacionamento com ela. Pelo contrário. Esse foi o pensamento que me baseou nesses períodos aí. Nesse período. E acho que eu saí de um extremo pro outro. Acredito que vou conseguir ficar no meio termo aí. Mas ainda não é o momento. Ainda é o momento de estabilizar financeiramente e crescer. Mas antes de entrar nesse período, eu estava no completo outro extremo. Tudo que se mexia, eu queria enfiar, cara. Tudo. Foi essa época da faculdade. Completamente. Um trauma ambulante. Onde eu tava num dia com uma, no outro com outra, no outro dormindo com outra e acordando. Tu é doido, bicho. Ah, isso aí é o sonho de todo homem, cara, mas não é. Não é, cara, não é. Morreu. Foda-se, chega no horário. Cara, não é. Bicho, eu acho que o ser humano, eu acho não, tenho certeza disso. Homem e mulher, eles juntos são melhores. E todos os traumas que tem dificultam a relação entre um e o outro. E a sociedade em si e tudo. Mas que de fato é muito melhor e mais produtivo você estar em uma relação saudável, obviamente, do que você estar vivendo igual um primata. Sempre buscando qual vai ser a próxima parceira, qual vai ser a próxima primata que você vai conseguir ludibriar para você ter ali 15, 25, 30, sei lá, uma hora, sei lá, 200 horas de copulação. E nem copulação nem reprodução porque não existe reprodução. É só
é só um ato masturbatório terceirizado. Por isso, cara, por isso que hoje eu olho assim. E aí assim, por que eu tô falando isso? Porque eu falei, meus dois pilares, que ainda são coisas que eu preciso e posso e vou trabalhar para superar, melhorar minha relação com a alimentação e a sexualidade, cara. Porque os dois, ambos, vieram traumas, tem traumas associados a isso. Foi um cara que ele não foi muito popular na escola, não foi nada popular na escola. Via as menininhas sempre querendo uma pessoa, sempre tinha um primo mais bonito, sempre tinha um amigo mais bonito, sempre tinha alguém pela qual as meninas queriam e eu sempre era o que era colocado de lado. E é isso aí. E acho que todo homem, praticamente todo homem, passa por isso. E entende o que eu tô falando agora. É por isso que muitos se acabam de trabalhar, morrem de trabalhar. Por quê? Porque eles querem ter o carro. Pra quê? Pra ser o cara que é justamente o que dá veredito na teoria de que atrás do volante de todo carro esportivo existe um homem sexualmente frustrado. É verdade, é verdade. E eu quase fui isso. Não que eu não venha a ter um carro esportivo, mas se eu vier a ter, não vai ser com o fim de ter mulheres, não. E provavelmente eu não vou querer ter, mesmo se eu tiver o dinheiro. Por quê? Porque um carro esportivo é merda, cara. Um carro esportivo é desconfortável. Ele é potente, tá, mas eu não sou o Felipe Massa. Eu não sou Rubinho Barrichello. Nem Ayrton Senna. O máximo que eu ando é 120 quilômetros por hora. Então caguei pro carro potente. Caguei muito, caguei fortemente. Inclusive, hoje em dia, eu tenho muito mais apreço por carros de off-road 4x4 para fazer acampamento. Você vê a diferença. Esse podcast ele é uma suruba de assuntos, mas que aos poucos vai se formando os casais no meio da suruba. Essa é a definição desse podcast. Uma suruba de assuntos com a dicção, digamos que, duvidosa, com a linha de raciocínio pouco peculiar, mas se você tiver muito apreço, paciência e fé em Já, você consegue você consegue juntar os assuntos. 1h43 de podcast. Enfim, cara, enfim. O que é que eu estava falando? Eu estava falando de que eu saí lá da loja dos meus pais, né? Que foi isso que aconteceu nesse período, de um podcast pro outro. E quando teve o baque do acontecimento, o que você faz? Você se esconde atrás das coisas que lhe dá prazer. Seja lá o que for. Se eu gostasse de beber, que não é meu caso, eu não bebo nada. Eu iria me embriagar por 2 ou 3 dias. Se eu gostasse de usar droga, eu ia usar droga por 2 ou 3 dias. Seja lá o que for. Ué. Mas não, foi comida e pornografia. Até que, na quarta, não bati nenhuma. Não vi pornografia nem nada.
E aí, quando passa o primeiro dia, sem pornografia, sem nada disso, o segundo dia já é, o foco já é a alimentação. Eu faço o jejum. Faço o jejum num dia e depois no outro. Aí na quinta eu fiz o jejum. Na sexta eu fiz o jejum e eu tive show na sexta de noite. Só que aí no sábado, o famoso ontem, na verdade já é antes de ontem praticamente, porque é 3h33, olha só, os números cabalísticos. Mas enfim, no sábado, foi. Eu cheguei aqui 2h da manhã. E aí. Não tive sono. E emendei. Aí fiz uma comida, fiz um feijão e arroz. E ovo. Isso eram as 9h da manhã. Comi. Depois que eu comi, dei um sono e deitei e dormi. Isso foi no sábado, né? Acordei era 2h, eu acho. Aí eu tinha o plano de que? De limpar aqui a casa. No sábado. Só que aí não fiz isso. E aí eu acordei com um pouco de fome ainda. Como eu tava no pensamento de não comer mais nada, já que eu já tinha comido de manhã. Só que depois disso dormi. Aí quando foi de noite eu fui no mercado e comprei um bocado de coisa assim. Bolacha, água e sal. Suco em pó. As coisas mais baratas pra deixar aqui na casa. Porque o que aconteceu é como se você deixasse um saco de cocaína para um usuário tomar de conta, ele ia usar essa droga aí. E o que aconteceu foi que chegou a noite, eu resolvi, depois já de 3 dias, foi quarta, quinta, sexta, isso mesmo, no quarto dia, no sábado, eu disse, e se eu batesse uma aqui agora? Não tá fazendo nada. Não, na verdade não foi isso. Agora eu lembrei. Qual foi o gatilho? Foi uma mulher aqui, uma menina, uma moça, a qual eu tô conversando com ela, só que é isso. Eu posso até chegar a ficar com ela e tudo, mas eu não tenho interesse em namoro com ela. Por quê? Porque ela já tem filho. É isso. Tem outra também que. E ambas bonitas. Tem outra também que tô conversando com ela. E se eu quiser ter relação com ela, sei lá, amanhã, inclusive hoje, ela tava falando sobre. E olha, eu digo as duas, muito bonitas essas duas, muito bonitas mesmo. Não é besteira não. Não tô falando da boca pra fora, realmente bonita mesmo. E eu não tô falando também pra me colocar em certo patamar, não. Não mesmo, de verdade. Só que problemática essa outra. Essa outra não tem filho, mas tem problema pesado com ex. Completamente codependente. Tá começando a engordar. Ainda não, ela tá no nível de gostosa ainda. Mas, enfim, cara. Ela é assim, bicho. Eu não tô julgando como se eu fosse Deus, não, cara. De verdade, não tô, não. Mas a gente tem que parar e olhar em um relacionamento, ou em um possível relacionamento, nem que seja de um dia. Essa outra pessoa, ela, digamos, porque assim, olha só, é foda porque os meios contraceptivos, eles cortaram completamente a responsabilidade do ato da relação. Mas digamos que você vai aí com essa mocinha que você tanto quer, só traçar ela, mas você não tem o mínimo interesse em ficar com ela. Aí você vai e traça ela, e você engravida ela. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Você vai perpetuar essa vida?
Aí você pensa, ah não, eu dou a pensão e tal. Mas aí você pensa, e seus traumas com seus pais? Me diz. Ah, você é desse jeito exatamente por quê? A quem você atribui a culpa de você ser desse exato jeito que você é? Aos seus pais, né? É. E aí, quem os seus pais atribuem a culpa deles serem da forma como eles são? Aos pais deles. E aí? A vida vai ser sempre esse ciclo maldito? Não, não pode ser. Porra, não pode ser. Não pode ser mesmo. Definitivamente não pode ser. Tá todo mundo tentando entender como é que se joga esse jogo. Cada um em seu patamar. Uns nem sabem que estão dentro de um jogo. Outros estão desconfiando que estão no jogo. Outros já descobriram que isso aqui é um jogo, mas não sabem as regras. Não sabem as regras. Outros já sabem que estão no jogo, descobriram que é um jogo, descobriram as regras, mas ainda está tentando não, eu odeio essa palavra. Nosso grande e eterno, se é que morreu, Mário Schwartzman, sempre falava, e eu também sou, eu parto desse princípio aí. Falar tentar já tá errado, enfim, cara. Mas existem as pessoas que eles estão entendendo as regras de como vencer esse jogo. Até que uma das principais é você não vence o jogo. Para você vencer o jogo, você tem que desistir de vencer o jogo. São as principais regras, ou talvez a principal. Só que eles estão testando e vendo e errando e perdendo e ganhando e evoluindo. E tem outros que já estão numa fase de que já entenderam o jogo, já estão aplicando as leis, já estão colhendo os resultados e tal. E por aí vai. Então eu não sou Jesus. E eu falei de tudo isso porque eu disse que do podcast passado pro de hoje, quando é 2 horas aqui eu acabo. Faltam 8 minutos. Do podcast do episódio 1 pro 2, aconteceu de sair da loja lá, né? E eu fui pro escapismo da compulsão alimentar e da pornografia. Aí passei 2 dias, 3 dias longe da pornografia, 2 dias longe da compulsão alimentar. Quando foi no sábado, voltou tudo de novo. E quando foi ontem, barra hoje, barra ontem, no domingo voltou tudo também. Então, na quarta eu tava com 87 quilos. Já no sábado de manhã eu tava com 82. E 83, mais ou menos. 83,5, por aí. Hoje, no domingo, já tô com 87. Amanhã, barra hoje. Amanhã, quando eu levantar mesmo aqui, que o sol aparecer, eu devo estar também com os 88 por aí. Aí, eu vou fazer mais uma vez isso. Só que assim, eu não quero ficar nessa, cara, de verdade. Até porque eu já sei que a eficácia não é muito boa. De ficar fazendo o jejum de 2, 3 dias e voltando, e você acaba comendo tudo de novo e já vi que não tem muita eficácia. Então, quando eu passar dos 80 quilos para baixo, 79 quilos, eu vou retomar, comer assim todo dia, o dia sim, dia não, e focar na corrida. Acredito que essa semana eu consigo. Segunda-feira fazer jejum, terça-feira também, eu posso comer na quarta. É uma boa, esse pensamento aí. Fazer jejum na segunda, na terça, na quarta eu como. Aí na quinta, sexta eu faço o jejum. No sábado eu vou estar lá na casa dos meus pais. Almoço lá, né? Quando for à noite eu vou ter o show lá. Na cidade dos meus pais mesmo. Vou cantar lá num evento. Esse mesmo evento que eu tô cantando na maioria das cidades que eu tô indo. E como lá, domingo vai ser, acho que é domingo de Páscoa. Eu como lá também.
Aí retorno pra cá. Possivelmente o que acontece é o quê? Na quarta-feira, depois de ter feito o jejum na segunda e na terça, eu vou estar com 83 por aí. Aí eu fazendo certinho. Eu como, vou para 84,5 mais ou menos, no máximo. Aí faço quinta, sexta. No sábado, possivelmente, eu esteja com 80 quilos até uns 79,9 por aí. É até bom eu fazer isso, mesmo que eu tenha, que chegue um momento e diz, cara, eu quero fazer, quero comer, eu tô morrendo de fome. Não é fome. Antes de mais nada, não é fome. Não é mesmo, não mesmo. E eu quero ver como é que fica. Quero ver o que acontece. E aí passando, chegando a 79 quilos. Vou comer dia sim, dia não. E começar a correr. Com mais intensidade. 5 quilos. 5 quilômetros por dia. E aí, depois começar a comer todos os dias, uma vez por dia. É realmente uma reeducação alimentar, não é nem de questão de nutriente, é de comer mesmo. Do fato de comer. Até com feijão e arroz acontece isso. Então, e aí eu quero a ideia é chegar o dia que eu vou estar comendo todos os dias, 1 a 2 vezes por dia, mas até mesmo 1 vez por dia, e correndo todas as manhãs, pelo menos 5 vezes por semana, 10 quilômetros às manhãs. E eu consigo, porque eu já fiz isso. Em 2022, eu estava fazendo isso aí todos os dias. Acordava de manhã cedinho, ia correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, 12, por aí. Corri de boa. Fazia num pace de 6,5, 6,15, 6. E nesse pace aí tá bom. Posso abaixar para 5,5, 5. Tem um pensamento muito fixo de evoluir assim a custo de tudo, não. Não, quero realmente desfrutar. E como eu falei, tá acabando já. Mas enfim, como eu falei, eu sei que quando eu entrar nessa fase aí, vai ser bem mais prazeroso, bem mais fácil, bem mais tudo. Mas eu preciso, eu sinto que eu preciso passar dessa fase. Passar esses dias de jejum. Entender, cara. Eu sei, cara, pode tá tudo bem, cara. Eu sei que no passado sua mãe lhe fez você comer uma cebola inteira, porque você comeu um restinho de cachorro quente que tinha na geladeira. Eu sei que sua mãe lhe humilhou porque você comprou uma bala com troco de um trem que ela mandou comprar. E assim, aí você pode dizer, sua mãe é uma monstra. Não, cara, pelo amor de Deus, não. Todo mundo está jogando o seu joguinho, todo mundo tem os seus altos e baixos. Eu não sou Jesus, você não é Jesus, ninguém é Jesus para ficar julgando ninguém. Todo mundo, isso é um princípio básico da PNL. Todo mundo age perfeitamente. Talvez as estratégias que ele esteja usando não seja a melhor que se adequaria à situação, mas ela está agindo perfeitamente. E ela também não é maldosa. Muitas das vezes ela está agindo da melhor maneira possível no momento. No momento, não quer dizer que seja a melhor maneira possível. E é isso aí. Então, esse foi o segundo episódio do podcast Evolucionismo. Vai chegar a 2 horas agora aqui. Para um episódio que eu nem tava pensando em gravar hoje, sinceramente. Mas vai sair todos os domingos. De 15 em 15 dias. Próximo daqui a uma semana. Dia 7. Dia 7.
É isto. Deixa eu completar logo as 2 horas. 2 segundos, enfim, 2 horas. Valeu, valeu, valeu.